Fala pessoal, tudo bem? Dr. Sidney aqui falando mais uma vez para um episódio incrível para vocês do Pode Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Mas hoje, antes de começar esse capítulo, esse episódio, queria mostrar para vocês aqui uma novidade. O livro do Pode Doutor chama-se Será que Pode Doutor? O primeiro podcast do mundo que tem um livro. Então, esse livro foi escrito por vários entrevistados que estiveram aqui, cada um escreveu o seu capítulo, são cerca de 30 capítulos, 30 entrevistados, médicos e outros profissionais da área de saúde que nos deram a honra de escrever aqui o livro do Será que Pode Doutor? Esse é o primeiro volume, a cada 6 meses será lançado um volume. Então, quem quiser ficar informado, o livro já está disponível na Amazon e também por esse QR Code que apareceu em algum lugar por aí. No episódio de hoje, começamos aqui mais um episódio com a doutora Flávia Pursino, ginecologista, obstetra e mastologista, que vai ser o nosso assunto de hoje. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras, e o nosso propósito é o contrário, é trazer para você informação boa, informação checada em saúde. E para isso, a doutora Flávia está aqui, a gente sempre traz autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Flávia, muito obrigado por aceitar o desafio, vamos levar informação boa para essas pessoas. Qual será nosso assunto aqui de hoje? Bora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Dr. Sidney. É um prazer enorme estar aqui falando com você, com a sua audiência e com todo mundo que se interessa por esse assunto que é uma grande paixão, que é a saúde feminina e aqui com foco em saúde das mamas. Então, espero trazer bastante informação relevante, com bastante leveza e praticidade. Muito obrigado, exatamente. Nosso público espera isso de forma que ele possa compreender simplesmente as nossas informações. Médico, às vezes, tem uma linguagem mais rebuscada, né? Mas o nosso objetivo é justamente isso, levar para você que está aí de uma forma simples, para que você possa, então, entregar, melhorar a tua saúde, né? Afinal, a gente quer ficar muito tempo por aqui, você também. Então, quanto mais você tiver conhecimento, melhor você vai se cuidar e cuidar das pessoas com quem você ama. Especificamente, o nosso assunto hoje é mama, né? Então, saúde das mamas, que, me corrija, mas que eu saiba, é um tipo de câncer, um tipo de situação oncológica que mais mata mulheres no mundo hoje. Não sei se é o primeiro ou o segundo lugar. É isso? Perfeito, já está em primeiro lugar. Já está em primeiro lugar, Sim. Tanto no Brasil como no mundo? No mundo, Exatamente. Perfeito. Então, imaginem a importância que você tem em se informar. Porque, no final das contas, a única forma da gente se prevenir, ou de fazer, acho que é até mais adequado falar em diagnóstico precoce, é a gente ter o conhecimento. Então, vamos discorrer sobre isso, e especificamente falar sobre tratamentos, sobre diagnóstico precoce, sobre o que a mulher tem que se observar, como ela vai se cuidar, como ela vai explicar isso para suas amigas, filhas e assim por diante. Tá? Então, esse órgão tão importante, né, que é a mama, que aí tem, infelizmente, essa prevalência tão alta, essa quantidade tão alta de câncer. Como que funciona tudo isso? Conta aí pra gente uma ideia geral da mama, o que é a mama, o que tem lá dentro, quais são anatomicamente, para que ela serve e por que ela é alvo dessa doença tão grave, mas prevenível. Prevenível, tratável e curável, né, Dr. Sidney? Então a gente tem que pensar realmente em se conhecer, e eu gosto muito de falar em informações básicas. Back to basics. Quando a gente fala de coisas simples, a gente já começa uma prevenção e leva conhecimento. Então, o câncer de mama, como o senhor comentou, é o principal câncer da mulher no Brasil e no mundo, tá? Então, o INCA, que é um grande instituto que libera todos os triênios informações sobre números de câncer no nosso país, liberou um número de 73 mil casos por ano de câncer de mama no nosso país, para o triênio de 23 a 25. Então, são mais de 70 mil novos diagnósticos por ano. E a nossa população tem uma particularidade muito interessante, que é o aumento do número de casos de câncer de mama abaixo de 50 anos. Então, a estatística mundial é que essa prevalência seja maior em torno de 50. Mas esses números de câncer de mama em jovens está crescendo mundialmente, e aqui no nosso país chega a ser 15% até 20% em algumas regiões já chegaram a ser o número de casos de câncer de mama abaixo de 50 anos, né? Então, abaixo de 40 anos.
E 40%... Que foi a sua tese de doutorado, que foi a minha tese. E aí, abaixo de 50 anos, são 40% dos casos de câncer de mama no nosso país. Então, são mulheres jovens, são mulheres que estão começando a família, começando a carreira. No né? auge da sua... No auge de aproveitar a vida, de né? aproveitar a vida. Então, a gente tem que saber, acho que, em primeiro lugar, é prevenir. O que é a prevenção? É a gente falar de não ter a doença, medidas de não ter a doença. Perfeito. Mas antes de você falar disso, eu queria só destrinchar um pouquinho melhor essa primeira fala. Então, para você que está ouvindo, então o INCA é um órgão público que faz a estatística então dos cânceres de mama e de outros vários, né? Então a doutora Flávia falou aqui agora, para a gente arredondar, 70 mil novos, certo? Casos de câncer de mama no Brasil. Então, se você fizer uma conta rápida, são 200 novos casos por dia, todo dia. Então, se fizer uma conta por hora, são 10 por hora. Então, se a gente pensar aqui agora, até você que está assistindo, até você, quando a gente terminar aqui esse episódio, vão ter 10 novos casos de câncer de mama diagnosticados só no Brasil. Então, por isso esse é um assunto muito importante. E como a doutora Flávia falou, claro, ela vai explicar aqui, a idade é um fator extremamente importante para que a pessoa corra o risco, mas também existe hoje, como ela falou, 40% a partir dos 40 anos, mas também existe casos de câncer de mama até mesmo abaixo dos 40 anos, com 20, 25 anos, e outras idades, como até já teve a nossa embaixadora da prevenção do câncer de mama, que é a Sabrina Parlatório, obrigado por estar conosco, que teve também em épocas mais jovens e outras várias pessoas. Então esse é o nosso assunto aqui, para que você possa então entender, se prevenir. Agora, caso aconteça, também como você acabou de falar de maneira muito assertiva, é tratável e curável. Mas claro que é melhor se prevenir. Agora sim, então falando de prevenção, o que pode ser feito, em quais pontos a mulher, o ser humano, consegue atacar? Porque o tempo, por exemplo, que é um fator importante, né? Não dá para a pessoa paralisar. Mas onde que a mulher pode atuar para evitar, então, para se prevenir? Perfeito. Então, trazendo um pouquinho de conhecimento técnico também, para prevenção, a gente fala em prevenção primária e depois em prevenção secundária. A prevenção primária é aquilo que a gente estava falando de medidas para não se ter a doença. Nesse sentido, Dr. Sidney, a literatura é muito clara. Para a gente prevenir 30% a 50% dos casos de câncer de mama, inclusive entre mulheres jovens, é revermos hábitos de vida, tá? Então, quando a gente fala uma alimentação saudável com poucos produtos processados, atenção com agrotóxicos, poluição, menor exposição à radiação, mas principalmente as questões de hábitos de vida que a gente consegue realmente tentar aplicar, não sem esforço, que a gente sabe que hoje a vida é muito corrida, a gente tem pouco tempo para pensar em si, se programar o dia a dia, mas uma alimentação boa, atividade física, combate ao sedentarismo. Então, números mágicos. 150 minutos de atividade física moderada por semana, né? Hoje a gente já sabe que alguns trabalhos mostram que atividade de alta intensidade em curto tempo, que são os famosos HIITs, né? Também podem diminuir a incidência e mortalidade por câncer de mama. Então, controle de obesidade, sobrepeso. Hoje a gente está numa epidemia mundial e entre os jovens também aqui no Brasil, dessa questão de sobrepeso, que é um dos principais fatores de risco para o câncer de mama. Então, quando a gente fala em câncer de mama, é muito comum no consultório, também em qualquer lugar, né, na verdade, na mídia, a gente ouvir falar, eu não tenho ninguém na minha família que teve câncer de mama, então talvez meu risco seja menor, talvez eu possa fazer só o autoexame e não fazer outros exames de imagem. Então, esse tipo de informação eu vou trazer aqui hoje. Então, pensando em prevenir, a prevenção primária, controle de peso, atividade física, boa alimentação, dentro do possível manejo de estresse, exposição a poluentes, enfim, estou falando aqui de hábitos de vida que vão me ajudar a ter qualidade de vida e redução de vários tipos de doença. Câncer, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, enfim,
vai no nosso pacote Mas de saúde. especificamente em relação ao câncer de mama, então, todas essas formas de vida, esses hábitos saudáveis também vão reduzindo o risco em valores bastante relevantes para que valha-se a pena, né? Você controlar, então, o peso, a obesidade, então, é um fator de risco importante para ter câncer de mama, então, obesas têm mais câncer de mama, exercício físico super importante, e, obviamente, aquilo tudo que a gente já imagina, que é não fumar, cigarro e bebida também tem relação? Cigarro e bebida, importantíssimo. A gente fala muito pouco do consumo de álcool como fator de risco para câncer de mama, mas isso está estabelecido. O álcool é um fator carcinogênico, que a gente chama, que pode fazer um destrave de mutações que levam a câncer de mama na mulher. E o que é importante é o consumo de álcool, inclusive na idade jovem. Alto consumo de álcool entre 20 e 40 anos está associado a aumento de casos de câncer de mama Aquele álcool, entre então, parentes. o ser humano consumiu, então, na idade jovem, 14, 15, 16, isso quer dizer, aí nem pode, né? Mas o Brasil, você sabe, né? Então, álcool não tem dose segura, zero. Pode ficar bravo comigo, mas não tem, né? Então, aquele álcool que a mulher consumiu com 18, 20, 25, 30, influencia também aumentando o risco na idade adulta. Sim. Já tem estudo sobre isso? Já tem, não é um efeito agudo. Claro. É um efeito cumulativo. Vai se acumulando, né? Vai se acumulando. Como o sol, por exemplo, se acumula para um câncer de pele, então o álcool se acumula, assim como o cigarro também vai se acumulando para então dar um start naquela mulher que já tinha um risco devido, por exemplo, às mutações, aí vai ser uma bomba atômica. Juntando tudo isso. Juntando. E é até interessante entender que tudo isso que a gente está falando são fatores de risco para mulheres sem história familiar, sem antecedente de mutação. E são controláveis. Nós estamos falando controláveis, porque você consegue não fumar, não beber, né? Tentar emagrecer, controlar o peso e fazer exercício, ter hábitos saudáveis. Esses são os controláveis, né? Então, entrando aí na prevenção primária, que a gente está falando de não ter a doença, tem a questão genética, tá? Então, quando a gente fala que tem um risco na família e casos de câncer de mama na família, automaticamente a gente pensa que a gente pode carregar alguma mutação de risco para câncer de mama. Então a gente já conhece várias. Só para explicar melhor, quando você fala em carregar uma mutação, tá lá já dentro da pessoa, nasceu lá no DNA. Nasceu com a pessoa. No dia que formou, já o embrião já tá lá. Isso. Algum risco que veio do pai ou da mãe. E as principais mutações são várias, mas as duas mais conhecidas são as mutações do BRCA. Tá? Então, um gene específico que, quando ele está mutado, pode aumentar o risco enormemente, principalmente da mulher ter câncer de mama. Então, existe um gene que chama BRCA, que se a mulher tem essa mutação, o risco, lembrando que não é certeza que vai ter, gente, então cuidado com isso, mas o risco dela ter câncer é bem maior. Perfeito. Tá. E você, como médica, lá, Flávia, você consegue colher um exame para saber sobre a existência dessa mutação? Sem dúvidas. Aí que entra também a detecção precoce. Hoje, muitos casos de mulheres mutadas, nós identificamos quando a gente pesquisa em mulheres que têm câncer de mama. Então, essa mudança de comportamento do médico com o paciente, de detectar quem tem um risco pela história, eu peço o teste da mutação para tentar fazer essa mulher ser submetida a medidas de prevenção ou redutores de risco, que a gente chama, para ela não ter câncer de mama. Mesmo tendo a mutação. Mesmo tendo a mutação. Então, a mutação... Então, mesmo tendo a mutação, é possível, com hábitos, melhoria de hábitos, praticamente ter um risco bem menor. Muito menor. Muito menor. E aí, dependendo do tipo... Mas depois fala também daquela história de retirar as mamas, porque tá nesse caminho, né? Tá nesse caminho. Então, assim, nós temos diversos tipos de mutação, tá certo? Algumas mutações a gente reduz o risco com cirurgia, tá? Tá, peraí. Então existem diversos tipos de mutações, graus, e você também consegue no exame saber qual é. Exatamente. Não são exatamente graus, são em genes diferentes, que têm manifestações diferentes. Riscos diferentes. Riscos diferentes. Então, por exemplo, a mutação do gene BRCA, eu posso chegar a ter mais que 80% de risco de ter câncer de mama. Sendo que, para a gente comparar com uma mulher que não tem antecedente familiar nenhum, eu estou falando de uma mulher de baixo risco, esse risco é de 12% de ter câncer de mama
até os 75 anos. Uma mulher, então, peraí, que não tem antecedente, mas tem a mutação. Sem a mutação. Sem Olha como é alta a prevalência. Aos 12% é sem a mutação e sem antecedente. Sem a mutação, sem antecedente. Então o mínimo é 12. Nasceu mulher. Isso, então o mínimo de... Olha, isso é importante, porque eu também tô aqui aprendendo, tá bom, gente? Então, o risco começa em 12%, para você mulher que não tem antecedente familiar de câncer de mama e também não tem a mutação. Já é um risco de 12%. 1 em cada 8 terá câncer de mama, Tá. nesse grupo de baixo risco. No grupo que não tem a mutação. Então, hoje, a inteligência artificial nos ajuda muito, algoritmos matemáticos, a calcular o risco individual. Existem riscos menores do que 12. Então, 12 é um risco estimado populacional Claro. para mulheres de baixo risco. Então, ao longo da vida, essa porcentagem vai mudando. Mas só para a gente entender, 1 de cada 8 que não tem antecedente nenhum vai ter câncer de mama. Então é importante. Então, doutor Sidney, o que eu quero trazer aqui especificamente em relação à mutação? O senhor me perguntou como que se detecta. Existe uma ferramenta da consulta médica, que o senhor bem conhece, que se chama anamnese. Voltando ao básico, tempo de conversa de qualidade entre o médico e o paciente, certo? Ali você vai entender a idade de alguns fatores de risco. A idade, primeira menstruação, última, uso de hormônio, hábitos de vida, tudo aquilo, né? E aí, juntando com os antecedentes familiares, você consegue entender se aquela é uma mulher que tem alto risco ou não. E se você tiver acesso a essas ferramentas, tá? Então, eu posso até sugerir uma aqui, porque ela é de uso aberto. Vai no Google e escreve Tyrer-Cuzick. TY. E tudo isso nós estamos falando por enquanto sem colher nenhum complementar. Não, nada. Só Calcule seu risco. Boa. Consulta boa. Cuzick. C-U-Z-I-C-K. Tyrer-Cuzick. C-U-Z-I-C-K. Ali você calcula o seu risco de câncer de mama, tá? Essa informação é nova e é importante. Como que a gente identifica esse risco, né? O ginecologista, o mastro, quem que vai calcular isso, tá? Eu tenho certeza que a maioria das mulheres que estão escutando a gente não conhecem o seu risco percentual de câncer de mama. Ou seja, o risco quase exato, né? O risco daquele momento, né? Para guiar a conduta. Mas então, o risco transformado em números. Não é assim, meu risco é baixo, meu risco é médio, meu risco... Não, isso aí é um número. Meu risco é 13, essa ferramenta te dá um risco objetivo. Te dá essa e outras de conversa. Sem colher exame. Sem colher exame. Então, quando a gente fala que o risco deu maior que 20%, porque eu falei que 12 é baixo risco, certo? 20%, eu já passo essa mulher a ser considerada de alto risco. Já acende um alerta. Eu preciso ter essa informação a partir dos 25 anos de idade. Porque antes disso, o câncer de mama é realmente muito, muito, muito raro, né? Então, aos 25 anos de idade, as principais sociedades relacionadas ao cuidado da mama no Brasil e internacionais recomendam que a mulher seja submetida a essa avaliação de risco, tá? Então, deixando egos de especialidade de lado, o ginecologista geral pode saber fazer, né? Então, mas se tiver acesso a um mastologista, né, talvez consiga calcular esse risco ainda com um refinamento maior, tá? Então, essa é uma ferramenta de prevenção primária. Então tá, e você falou uma coisa muito importante agora, Flávia, que é, então, você, mulher, a partir dos 25 anos de idade, precisa, segundo todos os estudos científicos de todas as sociedades médicas do mundo, não só do Brasil, você precisa já ter uma noção do seu risco, precisa ser submetida a esse score para você saber o andamento da sua prevenção de câncer de mama. Para que você saber o quanto você... E eu queria lembrar, sempre eu falo isso aqui, Flávio, que a gente não está fazendo terrorismo. Não, é o contrário. É para que você fique bem aqui junto sempre com as pessoas que te amam, que querem você aqui por muito tempo. Mas homens, mulheres, cada um tem os seus riscos. O homem tem próstata e todos nós temos o intestino. E já que é um podcast de saúde, é para isso que nós estamos aqui, né? Não é para aterrorizar ninguém. Mas a partir dos 25 anos, então a doutora Flávia está explicando, todas as mulheres precisam ter esse score. Legal, aí continue. Aí com esse score na mão... A gente consegue entender, se a mulher for classificada como alto risco para câncer de mama, precisamos agora realmente dar para ela ferramentas de prevenção. Não é terrorismo, é redução de risco, é se livrar de um câncer de mama, né? Que em idades novas, a gente não tem muito rastreamento, ou porque a mulher é realmente nova, e nenhuma sociedade preconiza
rastreamento para a população de baixo risco, menos que 20%, abaixo de 40 anos, tá? Mas se a gente classificar essa mulher como alto risco a partir dos 25, ela vai começar a passar no especialista de 6 em 6 meses, rever aqueles hábitos de vida, porque aí está na mão dela, e ser submetidas a exames de imagem periódicos. Pode entrar ultrassom, mamografia, normalmente depois dos 30, tá? E ressonância magnética de mamas, que a depender do risco, e se ela for submetida a algum teste genético e descobrir alguma mutação, pode começar já a ressonância, tá? Então, a gente tem modo de prevenir... Mas deixa eu te interromper uma coisa. Que horas que faz esse teste genético? Porque aí você falou do score, que te determina lá a porcentagem. Mas aí quando vem o risco maior, daí já colhe também o mapa genético? Sim. Então, a gente tem que entender que é um exame que não tem cobertura, tá? Então, muitas vezes ele é coberto em mulheres que têm o diagnóstico de câncer de mama. Porque aquilo pode guiar tratamento cirúrgico Você fala menor não é ou coberto pelo... Não é feito no SUS. Não está no rol da ANS. Não está no rol da ANS, salvo alguns casos. E no convênio particular também não cobre para fazer prevenção. Para fazer cobre prevenção. Só quando tem o CA de mama. Mas tudo bem. É. Nós estamos aqui, como eu disse, desde o começo, para ser transparente, explicar quanto custa mais ou menos esse exame. Olha, aqui em São Paulo, atualmente, em bons laboratórios, está girando em torno de R$2.000, parcelado em milhares de vezes. E é um exame para vida, né? Porque pra vida. A nossa genética não muda, tá bom, gente? Não muda, exatamente. E alguns laboratórios ainda trazem um benefício que, quando é detectada alguma mutação, alguns familiares testam de graça aquela mutação. E esse exame, ele já pega todas as mutações do CA de mama. Pega todas. Qual que é o nome? Então, é B? Então, o BRCA é um dos genes. Nós temos painéis muito mais extensos que testam 30 ou mais genes. Mas já está nesse exame. Está nesse exame. Chama Painel Genético Hereditário para Câncer de Mama e Ovário. Específico para câncer de mama e ovário, uns Câncer de mama e R$2.000. ovário. Isso. Tá. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, Claro, por aí. claro. Com resultados confiáveis. E é o médico que tem que pedir O médico que tem que pedir, né? Então, assim, alguns planos de saúde pedem para o mastologista pedir ou o oncologista. Então, mas eu acho que isso mas aí se tiver doente, né? Eu digo a pessoa que quer ter o mapa porque o risco aumentou um pouquinho, é possível. É possível o médico pedir, mas alguns planos, para tentar alguma cobertura, pedem que seja algumas especialidades. Daí cobre mesmo sem estar com CA de mama. Às vezes. Então, assim, como os planos são muito individualizados, vale a pena pesquisar, né? Então, é uma informação extremamente valiosa, porque eu posso reduzir imensamente o risco de uma mulher ter câncer de mama. E é aí que a gente tem que chegar. Isso aí. Então, quer dizer que, juntando esse score, que é clínico, anamnese, consulta boa, com esse mapeamento genético, você consegue ter um risco final muito próximo da realidade. E a partir daí, essa mulher, junto com o médico dela, o mastologista, o ginecologista, vai traçar um plano para que aquilo não se torne realidade. Porque ter o risco aumentado, me corrija, Flávia, não significa que você vá ter câncer de mama. Mas, no mínimo, me corrija também, que eu estou aqui aprendendo, no mínimo, você vai ter que estar atenta à detecção precoce. E aí a gente começa aqui a avançar um pouquinho mais. Falamos de prevenção, a doutora Flávia falou dos hábitos de vida, né? Falamos sobre essa questão da detecção, de fazer exame, de fazer uma boa consulta, mas ok. E aí, tudo isso não significa que que as mulheres não vão ter o câncer de mama. E aí, em se tendo um câncer de mama, como funciona tudo isso, pegando no começo, qual que é o prognóstico para a doença, quando a mulher tem câncer de mama, o que vai acontecer com ela, a possibilidade de tratamento e cura, quais são. Então, como seria isso? Doutor Sidney, quando a gente consegue detectar um câncer em estágio inicial, nós temos mais de 95% de chance de cura. Ou seja, cura total, tá? Então, assim, ausência de doença nos 5 anos seguintes, né? Que é o que a gente, de forma oncológica, já fala que é cura, né? Então, é uma chance assim, gigantesca. E os tratamentos de cirurgia e de quimioterapia e de medicamento estão ficando cada vez mais simples.
Então, 100 anos atrás eram cirurgias gigantescas, depois começamos com tratamentos quimioterápicos avassaladores. Hoje isso, cada congresso que passa vai reduzindo. Antes sempre operava axila, agora nem sempre opera axila. Antes não operava axila em idosa, agora às vezes não opera axila em paciente jovem. Então a gente está vendo que sabendo fazer o menor tratamento possível, fica muito menos oneroso para a paciente em todos os sentidos. Físico, emocional, financeiro e para quem está arcando, né, com este tratamento, seja a própria paciente, ou o SUS, ou os convênios de saúde. Então é muito importante essa detecção precoce. Tá, e só para ilustrar a sua fala, que foi incrível, mas quando você fala nessa detecção precoce, deve vir na cabeça lá de quem está ouvindo, mas o que é uma detecção precoce? Qual o tamanho do meu tumor que eu vou falar, não, peguei bem no começo? Quantos centímetros? Como que eu acho ele? Então, mas explica na prática, assim. Na prática. Quanto você fala, legal, pegou bem no começo. O que é pegar no começo? O que é pegar bem no começo? Linhas gerais, mas que ilustra bem. Não conseguir palpar o tumor. E a nossa realidade do Brasil, qual que é? Detecção a partir do momento que a mulher percebeu alguma coisa nas mamas. Sendo neste cenário, é possível que a doença não esteja enquadrada mais nesse diagnóstico inicial. Então, a detecção precoce, a doutora Flávia acabou de explicar, não dá para sentir nada ainda. Ah, e como que vem então? Pela mamografia. Mamografia, pelo ultrassom, a ressonância em mulheres que têm indicação. Por isso é tão importante a gente saber qual é o nosso direito como mulher, qual a nossa idade que a gente tem que fazer exame de mama, né? E não achar que o autoexame é uma ferramenta de diagnóstico precoce. Então, isso está muito embutido na nossa cabeça, na cabeça das mulheres. Então, eu não palpei nada, não tenho nada na minha família, vou no ginecologista todo ano, e aqui eu quero abrir uma brecha da realidade no e cru do Brasil. Quem são as mulheres que têm as mamas examinadas em todas as consultas com o ginecologista? No último Outubro Rosa, eu perguntei isso numa sala de advogadas na Avenida Paulista. Era uma sala com 50 mulheres, 6 levantaram a mão. Que foram examinadas. E as outras 44 já foram processar o mastologista, então, que não examinou. Passou da consulta do ginecologista, coletou Papa Nicolau. Não, então, a gente tá brincando, mas é um absurdo. Se você for, por exemplo, para dar um paralelo, uma consulta de prevenção de mama e o médico não examinar a sua mama, desculpa, troca de médico. É a mesma coisa que você ir num urologista para fazer próstata e não receber um toque. Troca de urologista. Eu faço isso, falo isso, o que você acha disso? Eu acho, muito eu fiquei complicado. escandalizada. Não, nós estamos falando aqui, temos que falar a realidade. Se você está indo fazer prevenção de mama, o autoexame que você acabou de falar de a volta nele é super importante, mas a mão experiente do profissional de saúde não se compara à mão do próprio paciente. O próprio paciente vai confundir uma hipertrofia glandular, uma glândulazinha, ou até um cistozinho, coisa boba, ou uma região mais dolorida ou mais endurecida, vai confundir direto quem é o paciente, né? Mas nós vamos falar também sobre o autoexame daqui a pouco, que é legal. Mas o profissional, quando você visita para fazer prevenção, tem que te examinar. Tem que examinar. Se você, colega médico, não está examinando, pelo menos encaminha então para alguém que vai examinar. Porque o exame clínico, ele ainda é soberano, que eu saiba. Né? Porque não dá para ir pedindo ressonância para todas as pacientes. Mamografia, sim, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, as idades, mas tem que examinar. Claro, e assim, o exame de imagem... E peraí, e volta nessa frase que você falou, você estava numa sala com 50 mulheres e apenas 6 foram examinadas. 6 de 50. 6. E as outras 44 foram à consulta e não foram examinadas. Então, assim, falando de diagnóstico de câncer de mama, a gente tem um tripé muito claro. Isso aqui é informação para todas as mulheres. Que é o que ela conta para o médico, então a gente vai voltar aí, porque o que a mulher conta, tá esquisito, tá diferente, percebi uma coisa, então o médico precisa examinar. Tendo alguma suspeita para diagnóstico, o médico percebeu alguma coisa, ou não percebeu nada, precisa indicar o exame de rastreamento adequado com o risco que a gente estava conversando. Com que idade vai fazer mamografia, ultrassom e ressonância. Depois disso, encontrou alguma coisa, ou o que foi visto no exame da paciente
não bate com o que foi visto no ultrassom ou no outro exame de imagem, a gente tem que prosseguir para o diagnóstico com uma biópsia de mama. O tripé do diagnóstico de doenças de mama é exame clínico, imagem e biópsia, tá? A gente precisa percorrer esses 3 passos, tá certo? E talvez não vale para todos os tipos de câncer, eu acho, mas valeria até no caso da mama, pela prevalência, pecar um pouquinho pelo excesso. Tem uma regra, sim, eu entendi o que você falou. Mas não examinar não vale. Não vale. Não vale. É não isso que vale. eu tô falando. Não precisa fazer uma biópsia desnecessária, não foi isso que eu disse. Mas não vale não examinar, não vale deixar de fazer mamografia, ultrassom na época adequada, isso não vale. Não vale. O ultrassom em si, ele não entra exatamente como um rastreamento para todas as mulheres, mas tem alguns casos que ele cabe, tá? Então, quando se palpa algum nódulo, quando a mulher tem mamas densas na mamografia, ele entra como um bom complemento. Ou quando vem uma alteração quando na vem mamografia. alguma alteração. E um assunto aqui que eu quero não deixar passar de jeito nenhum, que foi um dos principais achados da minha pesquisa, né, científica, que é o gaslighting médico, Dr. Sidney. O que é isso? A gente já está começando a falar desse termo na literatura médica, é um termo novo, tá? E o que isso representa? Então, eu vou dar um exemplo. É quando o médico ou quem está acolhendo aquela paciente da área da saúde menospreza, não leva em consideração, deixa para lá, fala que ela está inventando, que não é aquele momento, aquela doença não é daquela idade. Ou seja, a pessoa que está acolhendo a paciente no sistema de saúde, né, ali no seu cuidado, não valoriza a queixa da paciente. Isso é o gaslighting médico, tá? Por que eu quero trazer isso daqui? Porque essa foi especificamente uma das maiores barreiras para o diagnóstico e tratamento do câncer de mama em mulheres abaixo de 40 anos. Então, vamos pensar que é uma idade que não tem rastreamento para mulheres de baixo risco. Porque ainda não vai fazer mamografia, ainda não vai fazer etc. nada, né? Se ela foi classificada como alto risco em algum momento, ela já fez. Mas, de qualquer forma, é uma faixa etária que as mulheres descobrem o câncer palpando alguma coisa. Ela ou a parceira, ou parceiro, né? Percebeu alguma coisa, ela vai procurar ajuda. Doutor, tem alguma coisa aqui diferente? Notei um nódulo, o peito mudou de formato, tá saindo sangue do bico. E a pessoa não examina e fala assim, na sua idade, não tem câncer de mama. E assim, a minha pesquisa foi de experiência da paciente jovem com câncer de mama. Então, isso foi o que elas me contaram. É absolutamente chocante isso. Quando a gente fez a pesquisa piloto para ver se ia dar certo, para aplicar aquele questionário, eu e a equipe que aplicamos essa primeira entrevista, a gente saiu assim, pensando, a gente tem que divulgar isso, a gente precisa falar sobre isso. E realmente, no final da pesquisa, foi algo que teve impacto. O gaslighting médico, o menosprezo do médico em relação à queixa, assim, é uma queixa subjetiva muitas vezes da paciente, leva a diagnósticos tardios, maior mortalidade, maiores tratamentos, maior impacto financeiro, psicológico, emocional para mulher jovem com câncer de mama. Então, quem está ouvindo a gente, se perceber alguma... Isso vale para tudo na saúde, né? Sim, na verdade. Claro. Mas especificamente em relação à saúde das mamas, percebeu que tem algo diferente... Se teve a porta fechada no primeiro atendimento... Procura outra porta. Tenta outra porta. Porque o que acontece é o seguinte, na realidade, né, doutora Flávia? Existem várias doenças que todo mundo fica preocupado, e nós como médicos e como seres humanos também, né? Doenças graves, não tão graves, mas vamos falar das graves. Então, vamos supor um câncer de pâncreas. Só vai dar algum sinalzinho quando, infelizmente, já é muito grave e de um tratamento bem mais complicado. E não tem como você ficar lá examinando o seu pâncreas com a sua própria mão ou fazer uma tomografia, sei lá, que eu já vi várias vezes essa pergunta, né? Ah, por que não faz então uma ressonância? Não, e não é assim que funciona. Mas as mamas, como é um órgão externo e tem uma prevalência gigantesca, a gente tem a obrigação de examinar e de fazer essa detecção que nós estamos falando. Além de tudo que a gente falou, agora a doutora Flávia acabou de falar sobre o autoexame. Na sua opinião, eu tenho minha opinião, que depois você fala, eu falo.
sobre o autoexame. Sabe por quê? Eu vou falar agora já. Porque eu já vi colega que é contra o autoexame. Falando que leva a ansiedade. Eu sou totalmente a favor. Porque tá fazendo também puxar o tempo para trás em relação à detecção precoce. Mas você falou algumas coisinhas, mas explica o autoexame na prática. Você falou aí da dorzinha, do sangue, né? Mas descreve para nós um autoexame de mama, o que é, a importância e como se faz adequadamente. Doutor Sidney, parabéns. O autoexame é uma ferramenta maravilhosa na nossa população para diagnóstico e procura de ajuda para a detecção do câncer de mama. Infelizmente, como a gente não faz grandes números de detecção precoce, né? Assim, a gente deixa passar muita coisa por falta de acesso à mamografia, enfim, todo o rastreamento. É a nossa realidade, né? Nossa realidade, Brasilzão, né? Então, muitas mulheres ainda abaixo de 40 ou qualquer idade buscam ajuda quando palpam alguma coisa nas próprias mamas, né? Então, o que a gente precisa desmistificar? O autoexame não diminui o número de mortes por câncer de mama. Por isso que existe uma controvérsia se é uma boa ferramenta ou não. Mas ela é uma ferramenta de diagnóstico na nossa realidade. E ela deve ser incentivada. O que eu costumo brincar com as pacientes? Assim, tentar trazer um pouco de leveza para o toque das mamas. Eu não estou procurando câncer. Eu estou me autoconhecendo. Então, da mesma forma que eu cuido do cabelo, da pele, do corpo, me toco, conheço o que tem, o toque das mamas, ele não é para ser procura de câncer. Ele é para ser como eu sou. Como é meu corpo. Como é o meu normal. Como é meu normal. Por isso que eu falo que a gente tem que valorizar quando a paciente fala, tá diferente. Porque ela se conhece. Porque né? o tempo todo ela tá se examinando, Tá né? se examinando. Tá com ela, claro. Então, assim, o que é o autoexame das mamas? É a mulher se tocar com as próprias mãos. Idealmente, se ela menstrua, deixa passar a menstruação. Porque no período pré-menstrual a mama fica mais inchada por questões hormonais, fica mais sensível, dolorosa, parece que tem mais Deixa coisa. passar quanto tempo? Uma semana. Depois de uma semana que acabou a menstruação. Uma semana. Menstruou, daí uma semana já fica tranquilo para poder palpar. Uma tá? vez por mês. Uma vez por mês. E a gente pode fazer essa recorrência ou não tão recorrente. O importante é você conhecer o seu normal sem tabu. Talvez nas primeiras vezes a mulher fique com medo, encontre alguma coisa, mas é importante porque aí você vai passar no seu médico e aí você fala, olha o que eu encontrei. Então, a gente divide a mama como se fosse um relógio com os ponteiros, tá? Então, aquele quadrante, a região que sai do bico e vai para a axila, é uma região que tem mais glândula, é mais densa. Então, a mulherada acha que tem nódulo ali e a gente vai e palpa, não tem, tá? Então, qual que é o objetivo? Palpar todo esse relógio da mama, entendendo que a mama é uma estrutura que está num quadrado na frente do tórax. E por que eu falo isso? Porque a gente tem que palpar esse quadrado inteiro, e não só onde tem o bojinho do volume da mama. Não é só o meio, é tudo. Não é só o meio. Lateral, Então, que isso tumor pode começa dar na mama aqui inteira. na clavícula. Então, eu tenho câncer de mama muitas vezes aqui em Simão. Que às vezes até quando ele cresce é fácil de ver, porque como aqui a pele é bem fininha, né? Mas então palpa da clavícula até a lateral do corpo aqui, da axila, até o sulco mamário, que é onde termina o sutiã, e até o miolo da mama. Tá? O meio do peito aqui, o meio do tórax Esse mesmo. ossinho aqui. Do ossinho aqui, que cobre o coração. Então, nesse quadradão, eu tenho a glândula mamária e eu preciso palpar com a pontinha do dedo, movimento circular, depois um movimento um pouco mais profundo, pegando a mama toda. Depois a gente tem que ver, o último passo, se está saindo algum líquido do bico do peito, né? Que como se a gente tivesse uma raiz penetrando aqui pelo bico, que são os ductos, né? Os ductos principais, e aquilo se ramifica como se fosse uma raiz de árvore. Então, você tenta trazer esse líquido da extremidade desse quadrado e aperta, não precisa apertar o biquinho, aperta atrás, um pouco mais profundo na areola e vê se sai algum líquido. Não pode sair líquido. É normal sair líquido, Que cor? tá? E pode ser multicolorido, vou te dizer, verde, azul, marrom, amarelo. Então, o que preocupa a gente? Quando sai transparente igual água, tá? Ou vermelho sanguinolento. Tá meio amarronzado, esquisito, parece sangue velho? Procure ajuda, tá? Então, o que não pode é transparente.
Ou com sangue. Ou o com resto sangue. faz parte do jogo. Faz Então parte não do pode jogo. aguinha de pedra, aquilo que escorre na pedra, bem clarinho, transparente total, uma água, como se fosse uma água. Como se fosse uma água. Então não pode água e nem sangue. Água nem sangue. Não pode também, vamos voltar aqui para a questão, não é terrorismo. Não significa, né, doutora Flávia, que se sair líquido, cor de água, né, da água de pedra, ou sangue, não significa que está com câncer de mama. Significa que precisa prosseguir na investigação. Só isso. Inclusive, a maior parte das vezes não é câncer de mama. Então, a mama é um órgão maravilhoso que eu sou apaixonada e que é uma glândula que tem diversas doenças ou achados ou quadros que não são câncer de mama, né? E aí, o que mais preocupa sobre esse líquido que sai, inclusive nem é no autoexame, é quando ele sai espontaneamente. A mulher acordou, viu no pijama, ou viu no sutiã ao longo do dia. Esse preocupa mais do que aquele líquido que sai dos dois peitos quando eu aperto, sabe? Claro. Então a gente tem que entender que quanto mais localizada o achado, maior suspeição para a gente procurar alguma coisa que tem ali por trás. Perfeito. Então a importância do autoexame, como a doutora Flávia falou aqui, resumindo o que ela disse, é um exame de autoconhecimento. É óbvio que a gente tem que conhecer o nosso corpo, né? Isso vale para o homem, para a mulher, para todo mundo que a criança muito pequena ainda não tem consciência, mas o ser humano adulto é necessário conhecer os seus dedos, o dedo da mão até o dedo do pé. Qualquer alteração é necessário procurar o médico. Não é para sair correndo do banheiro pelada depois que fez, né, desesperada, como mais uma vez não é terrorismo, mas sim, se deu uma alteração, assim como, para dar um exemplo bem simples, eu não tenho cabelo, como vocês podem reparar, às vezes aparece aqui uma lesão esquisita, porque o tempo vai passando, eu tenho que o dermatologista olhar e falar, e aí? Às vezes precisa colher uma biópsia. E ok, se você deixar passar, e se aquilo for um tumor maligno, se for câncer, e você não detectar no começo, aí sim vai complicar, né? Em pele, no intestino, na mama, no ovário, no colo do útero, na próstata, todos eles. E na mama, Mesma mais coisa. importante ainda, porque a gente falou desde o começo. Ó, estamos aqui há quase uma hora, lembra que eu falei no começo? 10 mulheres no Brasil, infelizmente, tendo câncer de mama descoberto nesse exato momento. Nós estamos aqui há uns 50 minutos. 8 mulheres nesse momento, de você que tá aí, começou a assistir com a gente, infelizmente receberam seus diagnósticos. Muito bem, falamos então sobre o mecanismo do câncer, os riscos, sobre a detecção precoce e o tratamento, a cura. Hoje, qual é a tecnologia? Porque como você falou, eu já sou um pouquinho mais velho também, né? Da época que quase sempre tirava a mama toda, depois tirava só quadrante, depois só setorectomia, né? Que é só um pedacinho. Continua assim ou avançou mais um pouco ainda? Como é que tá isso hoje? Desse tratamento, chance de cura, desde que pegue no começo. Mas vamos falar também da chance de cura, infelizmente, no Brasilzão, como você falou. Se não pegar no começo, ainda tem esperança. O SUS atende. Me fala sobre, então, agora, tratamento, prognóstico e cura. Pronto. Então, assim, no nosso país, inclusive no SUS, a gente tem ferramentas de um diagnóstico pleno e tratamento também, né? Então, acesso à biópsia. Então, o diagnóstico vem com isso, tá? Vem com a biópsia de mama. Então, não é palpando, não é no ultrassom, nem na mamografia. Precisa de uma biópsia. E, a partir disso, a gente precisa determinar o melhor tratamento. Em linhas gerais, o tratamento do câncer de mama pode variar a ordem, tá? A depender do estadiamento, do tipo de tumor que é, se tem mutação genética ou não, mas engloba-se cirurgia, que pode ser só a retirada de onde está aquela área do tumor com uma margem, que é o que o senhor comentou, que é o quadrante ou o setor de mama. Pode ser a mastectomia, que é a retirada, inclusive, de pele, de toda a glândula, né? Sabendo que hoje no nosso país a gente tem um direito à reconstrução mamária, tá? No mesmo momento ou no momento posterior, mas é um direito da nossa paciente. A cirurgia pode englobar ou não a cirurgia da axila também, tirar linfonodos da axila. De forma geral, ainda engloba-se cirurgia da axila, que tira um gângliozinho ou um conjunto pequeno, que a gente chama de linfonodo sentinela, ou o esvaziamento axilar, quando tem que tirar tudo. Então, é a cirurgia, com ou não reconstrução, a depender da necessidade.
Quimioterapia, que são medicamentos de forma geral na veia, que para o tratamento do câncer de mama é uma média de duração aí de 6 meses, com alguns medicamentos que se estendem um pouco mais. 6 meses, então, no total da quimioterapia. Da mama. Sim, de forma geral. É bastante, né? 6 meses, tá? Mas com intervalos razoáveis, às vezes semanais, às vezes a cada 3 semanas. Aí depende do esquema individualizado. Depois pode se complementar ou não com radioterapia. E depois medicamentos que a gente chama de bloqueadores hormonais ou terapia-alvo. Gente, cada ano que passa, a gente tem mais ferramentas de tratamento para o câncer de mama. Mesmo que pegue no estágio mais avançado, ainda tem boa chance de cura. Tem boa chance Quanto de cura. mais avança, óbvio, vai piorando, vai reduzindo a possibilidade de cura. Mas Isso. sempre é possível. Sempre, ou quase sempre. Sempre. Então, quando a gente está falando que o câncer metastatizou, né, que algumas células do câncer foram parar em outro órgão, a gente para de falar exatamente dessa cura que é não ter o câncer. Mas assim, mesmo neste quadro metastático, que seria o mais avançado do câncer de mama, nós temos muitas pacientes com boa remissão da doença, boa qualidade de vida. Hoje, a paciente oncológica metastática ou não é aquela paciente que você olha e fala que ela está em tratamento de câncer de mama. Muitas sim, muitas não. Trabalhando normal, vida normal, mas normal. a metastática ainda tem uma possibilidade de cura. A metastática, a gente Bem não menor. fala de cura oncológica, mas a gente pode falar muitas vezes de remissão total. Em remissão, em bom controle da doença. A gente tem pacientes vivendo mais de década, né? Assim, com os medicamentos atuais, com boa qualidade de vida. Só que veja, só pra gente lembrar, quando você tem uma doença metastática, gente, só para explicar para você que tá aí, é quando houve um diagnóstico tão tarde, demorou-se tanto para fazer o diagnóstico, até aquele tumor que era do tamanho de um arroz, metade de um arroz, foi para um feijão, uma uva, um limão, quase uma laranja, e aí, além disso, foi para outros órgãos, são casos graves. Né? Então não é qualquer um que vai chegar nessa situação da metástase. A metástase, correto isso? Vai ser um caso bem mais grave. Eu falo isso para não desanimar quem às vezes pegou no meio termo, né? Quem está no meio termo tem um tumor grande na mama e não tem metástase ainda, aí o prognóstico é bem melhor. E a gente tem alguns casos também, é tão sorrateiro o comportamento do câncer de mama, que muitas pacientes a gente não detecta lesões grandes na mama e já faz o diagnóstico da metástase, tá? Então, realmente, eu falo que câncer de mama a gente dá um rótulo para diversas doenças diferentes com comportamentos diferentes. Então, a gente tem que saber exatamente... Hoje a gente tem muita classificação para o câncer de mama para entender qual tipo ele é e a gente já sabe um prognóstico ou comportamento daquela doença. Quando sai, para qual órgão que vai. Então, existe toda uma vigilância dessa paciente após o diagnóstico do câncer de mama. Sim, a doutora Flávia falou que eu falei, na verdade, uma coisa, não é uma coisa que eu falei, mas não está muito adequado. Nem sempre o tamanho está relacionado à gravidade, né? Existem outros tipos histológicos que pode ser pequenininho e grave já, Sim. ou grandes e não tão graves. É porque eu falei do tamanho só, né? Eu fui um pouco simplista demais. Não é só o tamanho que importa, né, Flávia? Importa o tipo histológico e tudo isso vai ser feito através da biópsia, um bom diagnóstico. Perfeito. Então não fica assustado só por causa do tamanho. É que eu quis explicar em relação ao tempo que faz crescer e é o diagnóstico tardio, não diz respeito só ao tamanho do tumor. Você pode ter tumores grandes que, mesmo de câncer, que são menos graves que os pequenininhos, aí depende do tipo. Aí seria mais outros podcasts para explicar sobre isso. Tudo pode acontecer. Isso aí. Bom, muito bem. Só pra gente, um outro assunto que eu também queria lembrar aqui, que a gente não falou ainda, que o ANS estava querendo mudar a idade mínima para se fazer mamografia. Fala um pouquinho sobre isso, Flávio. Que história é essa? A gente viu aí na mídia e eu percebi que é muito importante, a gente precisa falar aqui, fala desde o começo sobre toda a questão da mamografia, da que você falou abaixo dos 40, etc. Como é aqui no Brasil, doutor Sidney? Hoje. Existem basicamente duas maneiras de se fazer o rastreamento do câncer de mama. Rastreamento, só para a gente lembrar, é a indicação de mamografia para pacientes que não têm sintoma. A mulher não tem sintoma nenhum.
Então, quando que começa a fazer mamografia? Então, a gente tem aqui no Brasil orientações da Comissão Nacional de Mamografia, que é composta por algumas sociedades que cuidam da mulher, inclusive a Sociedade Brasileira de Mastologia. Neste cenário, é indicado o início da mamografia aos 40 anos. Primeira mamografia da vida aos 40 anos. Quando a paciente não é de risco. Claro. Que a gente já falou. Então, 40 anos feito anualmente, tá? No mínimo. Até os 74 anos ou expectativa de vida de 7 a 10 anos. Então, tem pacientes de 80, 85, fazendo prevenção de câncer de mama com mamografia, tá? Então, este é um cenário em que os planos de saúde aplicavam este protocolo, mamografia a partir de 40. No SUS, infelizmente, o protocolo do Ministério da Saúde é iniciar a mamografia aos 50 anos e fazer até os 69, a cada 2 anos, tá? Vejam como é diferente, absolutamente diferente. Tanto a idade, quanto o intervalo, quanto a idade do término, né? Considerando que a gente falou aqui no início da nossa conversa que 40% dos casos de câncer de mama no Brasil... Daqueles 70 mil lá. Acontecem antes dos 50 anos. Entre 40 e 50, né? Ou até menos. Até os 50. Como que eu vou mudar essa idade do rastreamento? Então, o grande lance foi que a ANS fez uma consulta pública que deu maior rebuliço entre a população e as sociedades médicas para mudar a idade do início do rastreamento que os planos fazem. Então quer dizer que essa regra, essa norma, ela permitiria que os planos, e aqui a gente não está nem contra nem a favor de plano, não é isso. E está a favor da medicina e da saúde e da prevenção. Com essa regra, se entrasse desta forma, que só precisa a partir dos 50, aí os planos, que hoje eles atendem 60 milhões de habitantes no nosso país, eles poderiam negar a mamografia para todas as mulheres antes de 50 anos, correto isso? E aí todas essas ficariam sem uma parte do tripé lá, né, da detecção precoce, e seria um absurdo. Mas como tá isso agora, você sabe? Então, sei. Já virou a página e a ANS já se posicionou, porque até a PGR cobrou, tá? Certo. Se posicionou como? Se posicionou falando que houve uma interpretação incorreta do que eles estavam querendo dizer, que seria, na verdade, a proposta seria dar um selo de qualidade para as operadoras que fizessem mamografia a partir de 50 anos, como é feito no SUS. Então, assim, aí eles falaram, a gente não vai negar em quem tem indicação médica. Mas, assim, indicação médica a gente tem pelos protocolos, que é 40 anos, mas aí ficam à margem daquela interpretação. Será que indicação médica é quando a mulher já tem alguma coisa na mama? Sim, porque daí que acontece? As pessoas, às vezes, mal intencionados, iam simplesmente negar e pronto. Como você falou algumas vezes, é o Brasilzão. E tá tudo bem. Vamos trabalhar em cima disso. Só que a realidade técnica qual é? O nosso compromisso aqui não é com a verdade? Então é ideal que se faça mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos. Ponto final. É isso que dizem as melhores sociedades de mastologia do Brasil e do mundo, correto? Então isso que é importante e isso que é informação verdadeira, isso que é informação boa, informação real, informação baseada em ciência. Baseada no livro, baseada em estudos reais. Muito bem, doutora Flávia, muita informação boa, muita informação legal. Gostaria, além de tudo, que você deixasse desse assunto incrível, super importante. Eu até diria que é um assunto top 10 em medicina, sem dúvida, né? Dado esse dado inicial que a gente fala aqui, que é a doença que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Pensa isso, então, assunto muito importante, muito relevante. A gente já gravou aqui muitos episódios no Pode Doutor. A gente levou muita informação boa, mas eu tenho certeza que câncer de mama, prevenção em mama é um assunto que está entre os 10 mais importantes, mais relevantes. Eu penso nisso pensando na minha esposa, nas minhas filhas, nas minhas amigas, em todas as mulheres, todas vocês que estão assistindo. Em você... Você faz autoexame? Claro. Pronto. Mas deixa, além de tudo, uma mensagem final. Minha mensagem, Dr. Sidney, muito obrigada pelo convite, viu? Eu fiquei muito feliz. Eu acho que a gente tenta traduzir, para mim, assim, ninguém tem muito tempo a perder. Que essa hora que o pessoal escute esse podcast realmente vire em ações práticas, dentro de casa ou para si. Então, a minha mensagem é,
conheçam os seus direitos, comecem a fazer mamografia com 40 anos, tenham o seu risco conhecido aos 25 anos, né? Entendam qual que é o rastreamento que você deve ser submetido. Reduza o seu risco de câncer de mama, tendo uma boa alimentação, atividade física, combatendo excesso de peso, controle de estresse. E top agora da nossa conversa é: valorizem o que vocês acharem que não está normal no seu corpo, para tudo na saúde, inclusive as mamas. Achou que tem alguma coisa estranha? Principalmente para as mulheres mais novas que ainda não fazem exames, não se encaixaram em nenhum rastreamento. Levem isso para discutir com o médico. Isso precisa ser valorizado. Igual você falou, teve a primeira porta fechada, se puder, procure a segunda, porque isso salva vidas. Perfeito, doutora Flávia Porcino. Sorte de todos os pacientes que a têm como médica. Siga-nos, bons, siga-nos em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação boa e de qualidade. Muito obrigado mais uma vez, obrigado pessoal do estúdio e muito obrigado você que está assistindo. Compartilhe, Pode Doutor, espalhe saúde. Valeu, até a próxima, fiquem com Deus.